Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Posso confessar uma coisa para vocês? Eu não sei o que eu vou falar de hoje. Na verdade, não sei mesmo. Porque olha como é que foi esse momento aqui, ó. Eu tava ali com minha família e tal, aí sobrou esse tempinho, né? E aí eu sempre, quando tem essa brecha, eu falo, peraí, agora é hora de ela falar com os meus amigos e amigas. Então, do nada, assim, surgiu um momento, acho que pode ser uns minutinhos agora e tal. Aí eu vim até o lugar reservado, né, onde eu faço a gravação. Mas estou agora aqui, ó. Apertei o botãozinho de gravar. E realmente, eu sei que todas as vezes eu falo isso, mas dessa vez eu não tenho a mínima ideia do que eu vou falar pra vocês. Ainda não sei, eu tô pensando aqui o que falar. E eu sei que sai. Às vezes não são coisas tão interessantes. Eu nunca vou esquecer, acho que foi... Eu acho que tava no 20º episódio, lá pra trás do podcast, uns 20 ou 30, né? E alguém mandou uma mensagem, porque eu lembro, foi uma das primeiras vezes que realmente eu cheguei e não tinha nada para falar, assim, estipulado, né? Eu não tenho nada anotado, como alguns colegas meus fazem, um trabalho muito bom, anota, tem script. Aí uma pessoa depois deixou um comentário lá no YouTube. Você falou, mas ainda não entendi o que você falou. Ele colocou um comentário mais ou menos assim. Porque eu tava tentando desenvolver algo, sabe? E é como eu tô agora. Por exemplo, já estou falando 2 minutos aqui, não sei ainda o que nós vamos falar. Mas uma vez me disseram, né, que quando as conversas são mais espontâneas, assim, sem nada planejado, é autenticidade. Mas se for ver é assim, sabe? Eu já vi pessoas falarem a respeito dessa coisa de conversa que, sei lá, que são boas, né? que alegram o dia, ou sai da conversa coisas substanciais, importantes. Por exemplo, quando você encontra alguém na rua totalmente inesperado, um velho amigo, alguma coisa totalmente inesperado. Aí você, e aí, tudo bem? Tá? Aí vocês têm ali uma conversa de 10, 15 minutinhos, ou às vezes até mais. Aí você fala, pô, que legal encontrar essa pessoa, pô, que papo bacana. Do nada. Não tinha nada planejado, né? Que nem agora. Agora estou aqui para 3 minutos e não sei o que eu vou falar. Mas eu tava pensando, né? Vamos ver aqui. Tava pensando nada, né? Mas pensamentos passam pela cabeça durante todo o dia. Todo dia. E quem que mostrou alguma coisa no WhatsApp pra mim? Deixa eu ver se eu consigo lembrar o que era. Que eu até na hora eu pensei assim, pô, acho que dá pra falar com podcast, cara. Alguém tava falando... sim, lembrei, ó, tem uma coisa pra gente falar. Tem uns amigos que eles estavam debatendo num grupo e estavam falando assim, sobre a recomendação para o templo. Ó, que importante agora, ó, vamos entrar na recomendação para o templo. E estavam tentando levantar algumas hipóteses, né? Quem aqui foi membro da Igreja Mórmon e conseguiu ter uma recomendação para entrar no templo, acho que vai entender o que eu estou falando, né? Porque geralmente quando você vai tirar a sua recomendação ou quando você vai simplesmente renová-la, né? Porque de tempo em tempo, eu não sei quanto tempo está valendo uma recomendação para renovar. E é feito certas perguntas para você, né? Seus líderes ali, tal, locais e tralalá, faz as perguntas. E uma delas tem a ver, eu não sei palavra por palavra da pergunta, mas alguma coisa tem a ver se você é honesto nos negócios, aquela coisa toda. Pessoa honesta, né, em geral, assim, uma das perguntas. E levantaram a hipótese do seguinte. Um lá já falou que tem um lá já falou assim, não, meu bispo ele é desonesto nos negócios, nisso, estava relatando. Aí eu fiquei pensando, caramba, o bispo, né? Mas também não é nada que me impressiona, porque se eu falar pra vocês que eu já vi, né? Vocês caem pra trás. Mas tudo bem. Aí ele falou, meu bispo, tal. Então, e era um bispo. Fazia um monte de coisa errada, desonesto nos negócios.
Aí surgiu uma hipótese assim, ó, se você é um membro da igreja, e porque para ter essa recomendação pro templo, quem não é mormon ou nunca foi, para ter essa recomendação pro templo, fala que você tem que ser digno, né? Para começar, você tem que batizar e ficar um ano na igreja, firme, pagando dízimo e tal. E você tem que estar fazendo todas as coisas certas para ter essa recomendação, que é a cartinha ali, o passaporte VIP, ele não é possível para entrar no templo. E aí levantaram a hipótese, se você é uma pessoa que trabalha numa empresa e vai ter uma auditoria na sua empresa, e o seu chefe chega para você, os auditores vão começar a fazer pergunta tal, não fala a verdade nisso não, dá uma mentira ali, porque a gente tem que passar na auditoria. Aí surgiu essa hipótese lá no grupo que a gente estava conversando. Então, se para ter a recomendação para o templo, ou renovar para ter a recomendação para o templo, você tem que ser honesto nos negócios, tudo, e se acontece isso com você? Tem uma auditoria e o seu chefe pede para você não falar a verdade, um monte de coisa. Ainda assim, quando chegar lá, você vai falar, não, eu sou honesto, eu quero a recomendação, e como é que vai ser? E eu fiquei pensando a respeito disso pra caramba, sabe? Porque não é pouco os casos que eu já ouvi, né, de pessoas que realmente têm uma capivara, que eu vou falar pra vocês, viu? Uma capivara braba. Aí, são pessoas que eu já via, ou fiquei sabendo, né, melhor, né? Pessoas que eu já fiquei sabendo que tinha a capivara extensa, né? Mas mesmo assim iam pro templo e tal, né? E não é interessante, né? A incoerência de um monte de coisa, né? Aí de repente, sei lá, fala com alguém. A gente sente isso depois que a gente sai da igreja. A gente sente que pô, a empatia verdadeira não existe e tal. E eu sei porque eu também estava lá, já fui assim. E nem é culpa de membro, viu, cara? Se um membro ele critica um ex-mormon, é porque ele é condicionado assim. Pô, peraí, pô, você não é a favor do que eu acredito, pô, então infelizmente você não tá dentro não é uma bolacha desse pacote. Aí é complicado, porque a gente ouve tanta coisa. No meu caso, por exemplo, já ouvi de tudo. A largou da barra de ferro, tá com o diabo no corpo, o anticristo, né? Aí fiquei pensando, caramba, se eu for tudo isso aí mesmo, hein? Será que eu sou tudo isso aí? E é isso aí. Aí as pessoas vão lá e dão testemunho, vão pro templo e tal, sabe? Eu entendo até, sabe? Que ninguém é perfeito. Mas é isso. Estavam debatendo nesse grupo a respeito disso. Mas é aí, né? Eu participei de um vídeo aí, né? De um colega aí. Eu não vou estragar a surpresa também, porque toda vez eu faço isso aí, a pessoa coloca lá, mas era para ser surpresa no meu canal, não sei o que tem. Mas a gente estava debatendo a respeito de muita coisa. Aí a gente entrou na Emma Smith, né? Emma Smith é uma história tão interessante de saber. Ela é muito negligenciada. A história da Emma Smith, ela é muito negligenciada na Igreja Mormon. Que não fala nada dos detalhes. Até arrisco dizer que eu já ouvi pessoas falarem que ela não era uma boa personagem, né, boa na história. E porque eu fico pensando também, né, assim, rapidinho, né? Quando Joseph Smith morreu, a Emma Smith, a esposa dele, ela nunca gostou da poligamia. Ela nunca gostou. Só que aí o marido dela morreu, né? Joseph Smith e tal. Aí o Brigham Young falou, não, pode deixar que eu tomo conta da igreja, né? E chegou pra Emma, né? Ó, Emma, se você quiser ser minha esposa plural, fica tranquila aí, tamo junto. E vou guiar a igreja agora no lugar de Joseph Smith. E ela não aceitou, cara. Ela falou, pô, eu já não gostava da... Eu tô parafraseando, né? Ela falou, mas tipo assim, ó, já não gostava da poligamia que o meu marido fazia. Tive que aturar, né? Tanto é que ela relatou que Joseph Smith chegou a tirar a poligamia do inferno, porque a vida dela era um inferno por causa disso. Ela não gostava, embora ela gostasse muito de Joseph Smith, do marido. E aí Brigham Young oferece, depois que morre Joseph Smith, pô, quer ficar comigo como esposa plural e tal, e eu vou guiar a igreja. Ela falou, pô, mas nem a pau, velho. Ela não queria. E
Aí virou a igreja brigamita, né? Quem seguiu Brigham Young e só uns gatos pingados que foi atrás da EMA. E se eu não me engano surgiu até que virou hoje a Comunidade de Cristo, porque a EMA ela seguiu uma tendência dela ali. Então, é interessante porque quando a pessoa fala assim, Joseph Smith, profeta, tal, nosso profeta, mas você nem seguiu lá atrás que o Joseph Smith queria, ele não queria que o Brigham Young fosse profeta porque ele não deixou nada estipulado. E na ideia de Joseph Smith era para que os filhos fossem profetas, né? Depois no lugar dele, era sucessão assim para os filhos. E aí, a igreja é brigamita, porque vem de Brigham Young, então não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. Aí é a mesma coisa de tampar o sol com a peneira numa história. Tipo assim, Joseph Smith, santo profeta, e não sei o que tem, obrigado, tal. Mas você não seguiu o que ele falou, ele morre lá e vocês não seguiram, porque a EMA fez o que ela falou. Ela falou, não, a EMA, se eu não me engano, os relatos, tal, ela chegou a falar algo como, olha, o Joseph Smith ele queria que os filhos fossem profetas depois dele. E Brigham Young que não, eu andava do lado dele, eu só era o braço direito, deixa que eu... Pô. Aí se autoproclamou, não sei o que tem, tá bem na moda isso aí no país, aí se autoproclamou o presidente, ele autoproclamou o profeta, beleza, então alto, né? Deus mandou, né? Tudo Deus mandou. Caramba, Deus manda pra caramba. Uma coisa boa, coisa duvidosa, né? Mas aí os membros da igreja, e eu fazia isso muito, sabe? Somos da igreja, tal, de Joseph. Não é. Você seguiu a linha que Brigham Young quis. Então, tem duas vertentes ali. Quando morreu Joseph Smith, põe na cabeça. Teve duas vertentes. Ou é a brigamita, quem seguiu a Brigham Young, que é a igreja que a gente conhece, que a gente fala aqui, ou aquela da EMA lá. Ainda assim, a EMA quis tentar a estrutura que o marido queria. Então, na verdade, a igreja que Joseph Smith queria, a EMA tentou chegar mais perto. Mas aí Brigham Young, tanto é que a história, o Estado, tudo, Brigham Young chega a ser mais importante que Joseph Smith para a igreja mórmon, né? E é complicado. Aí Brigham Young também, a história da poligamia e tal. Vou ser sincero para vocês, a gente acha a história hoje, né, estudando, aquelas coisas que a gente fala que tem na história sobre Joseph Smith. Cara, o Brigham Young tem umas histórias aí que eu acho que Joseph Smith perde pra ele, viu? Não? Em algumas coisas duvidosas aí de atitudes. Mas é isso aí. O que falamos já agora? Deixa eu lembrar aqui. Falamos sobre pessoas que às vezes não são tão honestas em negócio ou coisa assim e entram no templo mesmo assim. E falamos agora um pouco da vertente da igreja brigamita e a que EMA seguiu, né? Falamos já um pouquinho bom, 13 minutos. Caramba, saiu, hein? Valeu, às vezes vocês estão do outro lado e, caramba, não foi tão legal assim, né, cara? Mas desculpa. Desculpa se não agradou vossos ouvidos. Posso terminar com um assunto que não tem nada a ver? Nossa, uma vez, quando eu falo disso, eu recebi uma mensagem no Instagram uma vez, a pessoa falou assim, cara, quando você vem falando de filme, cara, é mormon uma ova, cara. Só que eu vou ser sincero pra vocês, eu ia tanto no cinema quando eu era pequeno, e depois continuei indo, tal, até depois que eu casei, e fui muito ao cinema, depois fui diminuindo, né, essa atividade na minha vida. Mas eu assisti tantos filmes, tantos. Eu tinha um caderninho, era engraçado, né? Eu tinha, sei lá, 10 anos, e cada filme que eu assistia eu começava a anotar o nome dele. Então várias e várias páginas, filmes que eu assistia na sessão da tarde, que eu assistia em outros canais, cinema, fita de vídeo, né? O VHS, quem lembra do VHS? Alugava na sexta porque era melhor que você entregava só na segunda. Ai, meu pai do céu. Mas teve uma época que a locadora abria no domingo, você tinha que devolver no domingo. Mas a maioria deixava ficar o final de semana, por isso que todo mundo ia alugar. Eu aluguei até DVD quando saiu, né? Eu era a pessoa que eu alugava. Mas eu comprei muito, então por isso que minha coleção é gigantesca, né, de DVDs. Hoje é inútil, confesso. Muito inútil. Porque qualquer filme que tá ali, ou qualquer extra, qualquer coisa... É aquela coisa, né? Naquela época era febrinha, né? E o filme que eu ia comentar aqui com vocês, eu comentei uma vez já. Eu fui uma vez ao cinema com um amigo. Logo que eu voltei da missão. Foi 2000? Deixa eu ver, acho que foi 2000, tá?
Eu fui assistir aquele filme Rat Race. Como é que sai em português o nome? Deixa eu lembrar. Aquele filme que tem o Mr. Bean, sabe? Tá Todo Mundo Louco. Opa, acho que é isso. Tá Todo Mundo Louco. Quem não assistiu esse filme, acho que deveria assistir. Pelo menos para entender o tipo de comédia que eu gosto. Se você quer saber o tipo de comédia de filme que eu gosto, assiste Tá Todo Mundo Louco inteirinho. Porque eu ri do começo ao final. Principalmente, vou deixar aqui para quem não assistiu. Principalmente a parte do filme Tá Todo Mundo Louco, em que eles estão tentando destruir a torre do aeroporto. E eles amarram num jipe, né, num carro. E um cabo onde vai puxar e destruir tudo. Não, vocês precisam assistir, cara. Se vocês assistirem, vocês vão entender o tipo de comédia que eu gosto. Presta atenção nessa parte aí, eles tentando destruir a torre para ninguém mais pegar voo, tá? No aeroporto. Acho que é só isso que eu ia comentar. É uma coisa que passou pela minha cabeça. Nada a ver, né? Isso não tem nada a ver, não. Isso eu sei que eu só mudei e não tem nenhum motivo. Mas esse filme é legal, tá? Então, pelo menos acho que navegamos por 3 assuntos hoje. Que foi, se você é desonesto nos negócios, tal, mas pessoas assim que tem recomendação ainda dentro pro tempo. Falamos, qual que foi o segundo assunto? O assunto a respeito da EMA e da Igreja Brigamita. E acabamos de falar do filme Rat Race, que se chama Tá Todo Mundo Louco no Brasil, tá? Tá bom, pessoal? Desculpa não vir tão preparado. Eu vi um vídeo esses dias de uns colegas nossos aí, né, que faz trabalho de ex-mormons, que vídeo bem preparado, sabe? Falei, caramba, que legal, cara, que legal, olha, figurinha, e citação, e trilili, troló. Cara, é legal isso, eu tô falando realmente admirando, né? Eu queria ser assim, Não sei se é porque o tempo não permite, eu também não manjo muito, né? Mas uma coisa que faz tempo que eu não falo aqui. Somos uma locomotiva em alta velocidade que não tem parada. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.